Olá, meu nome é Niquele Alves Cardoso Toscano, sou aluna do 7º semestre do curso de História, na modalidade à distância, oferecida pela instituição Unemat no polo de Barra do Bugres. E hoje venho apresentar, juntamente com meu colega Tiago Gonçalves Batista, o nosso pré-trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela professora Jéssica Ingrid Rodrigues Vieira. Bom, o nosso trabalho tem como tema o coronelismo em Mato Grosso na Primeira República. Pode passar. O objetivo central dessa pesquisa foi investigar o fenômeno do coronelismo em Mato Grosso durante a Primeira República e seus episódios mais graves que ocasionaram a alternância de poder entre as oligarquias do norte e sul do estado de Mato Grosso, tendo como objetivo específico analisar a funcionalidade do movimento coronelista, o seu poder paramilitar, como também o voto de cabresto. Também procuramos indicar o perfil e as bases econômicas dos coronéis de Mato Grosso e descrever os embates mais bárbaros pelo poder entre as oligarquias do norte sul-mato-grossense. Nós trazemos como justificativa e problematização do nosso trabalho buscar possibilitar a compreensão e as distintas maneiras de demonstração de ampla política em Mato Grosso, partindo da transição da monarquia para a república, período marcado por imensas instabilidades, tanto econômica quanto política, a que levaram a esses embates. Ou seja, nós buscamos promover o entendimento do funcionalismo, do coronelismo, como agente de rotinização das relações do poderio político durante a Primeira República. Então, buscamos, através de pesquisas e produções de trabalhos já existentes, como dissertação, teses e livros, fazer uma pesquisa na perspectiva bibliográfico-documental. Pode passar. Nosso primeiro capítulo está dividido em 4 subtítulos, onde traz o título principal, as definições e produções históricas sobre o coronelismo, tendo como subtítulo Coronelismo, uma breve conceituação, subtítulo 3, o coronelismo e a Primeira República, o 3, o coronelismo, voto e as desigualdades do período, e 4, o coronelismo em Mato Grosso. Pode passar. Agora eu passo a fala para o meu colega Tiago. Olá, eu sou o Tiago e nessa breve fala minha, eu pretendo apresentar aqui esse subtópico, o coronelismo, uma breve conceituação. A palavra coronelismo, em suma, remete aos coronéis, uma importante patente militar que impõe respeito a seus subordinados. Porém, historicamente, a etimologia desse vocábulo ganhou um sentido em nosso país após os sertanejos designarem essa nomenclatura aos chefes políticos. Concebemos o coronelismo como resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. O coronelismo é, sobretudo, um compromisso, uma troca de poder entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente os senhores de terra. Leal, 1948, página 44. Aqui, o conceito de leal é importante para o nosso trabalho, haja vista que ele designa o coronelismo como um sistema político baseado na troca de favores, vamos dizer assim. Ele analisa as estruturas do poder e como se dá as relações de poder no início da República, né? E a gente vê assim, que no início, o Estado brasileiro, no início da República, ele não dispunha de um aparelho estatal forte e demandava de ajuda. Por outro lado, e isso é um dos fatos que originou o coronelismo,
existia a decadência econômica dos grandes fazendeiros da época, e em decorrência dessa decadência econômica, eles recorriam ao suporte do Estado para conseguir a manutenção do poder que eles tinham frente a outros fazendeiros, a outros coronéis e aos subordinados deles também. Então, era uma troca, onde o Estado garantia esse poder, a manutenção desse poder aos coronéis, mediante cargos públicos importantes, que ia desde delegado, professores e etc., as intendências municipais, até, enfim, toda a ordem de cargo público era acumulada por esses coronéis, que viam nesses cargos uma maneira de manter o poder e de controlar o voto, controlar o resultado das eleições, assim por diante. Passando ao próximo item, o coronelismo e a Primeira República. Na Primeira República foram estabelecidos os critérios eleitorais e estes poucos divergiam àqueles do Império. Foi um período politicamente marcado por brigas de âmbito regionais, ou seja, cada estado começou a possuir mais poder nas decisões eleitorais e nas suas disputas internas, gerando mais poder aos grupos da situação. Queiroz, em seus escritos, corrobora como a relação entre o povo e os coronéis traz um princípio de que o período aderiu traços opressores, paternalistas, tendo as famílias a obrigatoriedade de se posicionar perante um ou outro coronel. Nesse ponto aqui, com o advento da República, veio o federalismo, a República implantou o federalismo e abriu um nicho, um espaço de poder. Surgiu a figura dos governadores de estado com maior poder e eles centralizaram o comando da política estadual. Dessa forma, eles reuniam em torno deles os grupos, as oligarquias, né, do estado inteiro, dos municípios, e com isso traziam o apoio dos coronéis mais fortes, e esses coronéis influenciavam a população do ambiente deles ali. De uma forma bastante resumida, esse o conceito de coronelismo e a ação do coronelismo no início da República, ou melhor dizendo, o período conhecido como a Primeira República. E agora, para falar do próximo tópico, eu passo a palavra à minha amiga Nikele. No subtítulo 2.3 do nosso capítulo, nós trazemos o coronelismo, voto e desigualdade do período, onde dizemos: o período histórico brasileiro compreendido entre 1889 e 1930 obteve dos historiadores distintas nomenclaturas, em concordância com o objetivo das interpretações: República do Café com Leite, República Velha, Primeira República. Nesse período, foi significativa a influência de grandes fazendeiros no cotidiano político de todo o Estado brasileiro. O poder do coronelismo manifestava-se na organização política partidária e na administração dos municípios e estados. Sobre este subtópico, nós podemos compreender que a presença desses fazendeiros era forte nos pequenos municípios e estado, chegando sua influência também no governo federal, né? E esse nome, né, essa nomenclatura coronel, veio das altas patentes, como alusão às altas patentes da antiga Guarda Nacional, né? Onde a figura desse coronel era absolutamente admirada e pela aquela pequena população daqueles pequenos municípios e tinha grande influência na política estadual, né? Com relação ao voto, sabemos que todos os homens com mais de 21 anos teriam acesso, teriam o direito de escolher seus políticos, porém, as pessoas não alfabetizadas, indígenas, negros, mulheres, padres, eles não tinham acesso a esse direito, né? O que
traz para nós já a primeira ideia de desigualdade entre as pessoas escolher no âmbito político-administrativo das suas cidades, né? Então, aos eleitores não se permitiu votar livremente, pois os políticos, especialmente os coronéis locais, interviam nos pleitos eleitorais, na maioria das vezes, de forma violenta, né? Daí surge a ideia daqueles designados por alguns dos teóricos que a gente assistiu, né? Como coronéis bandidos, né? Então, podemos compreender que o coronelismo nada mais é que o modelo político que surgiu na Primeira República, né, quando o poder do chefe do local era absoluto nos pequenos municípios, e se apresentava como forma de poder político através do voto de cabresto. O que era esse voto? Né? O chefe local, né, esse fazendeiro, esse coronel, ele detinha, né, das informações e fazia um jogo de barganha para que esses cargos eleitivos fossem de fácil acesso para eles, né? E eles faziam isso por meio de compra de voto, de abuso de poder, o que nos remete a uma sensação de uma falsa democracia, né? Ou de uma democracia velada, digamos assim, né? Próximo tópico do nosso trabalho, o coronelismo em Mato Grosso, como ele se deu, né? Partindo da bibliografia e da análise de algumas fontes, trazemos a proposta de um estudo acerca do coronelismo no estado de Mato Grosso e seus embates mais violentos causados por uma disputa pelo poder político regional durante a Primeira República. Bom, para esse estudo, nós utilizamos, né, as obras do Valmir Correia, que foram Os Coronéis e Bandidos em Mato Grosso, e Uma História Violenta de um Povo Armado. Próximo. Em um dos trechos, Correia destaca que os partidos careceram de uma clara definição política, reflexo da própria indecisão dos políticos locais ao filiarem-se à aglutinação em cada um dos partidos de elementos de todas as facções partidárias. Em face dessa situação, o significado maior desses partidos residiu no personalismo de seus chefes, relegando a luta pelo poder ao campo pessoal e a disputa entre dois partidos rivais, o de Antônio Maria Coelho e Generoso Ponce. Pode passar para o próximo, Tiago. Pode passar para o próximo, Tiago. Chegamos às referências. Perdão. Então, podemos dizer que, em Mato Grosso, as lutas pelas presidência da província foram marcadas por alguns conflitos interessantes. Então, no texto, o autor nos traz um perturbado assim, contexto político, onde a associação do coronel bandido consolidou-se em suma evidência, né? Onde nós podemos perceber que a violência, né, era um meio mais utilizado por esses coronéis regionais, municipais, assim podemos dizer, Nossa, tá com problema de conexão, tá tudo mudo aqui, Nick. Voltei. Voltou, agora voltou. Então, podemos dizer que esse modelo político visava a manutenção do poder, né? Por isso essas figuras precisavam desses aliados, né? No caso, os bandidos, as pessoas de alta patente no governo, como também a manutenção do poder municipal ali através do quê? De serviço de
troca de favores, de acordos, de apadrinhamentos. Então, essa figura precisava desses aliados para se eleger e os conseguiu através do apadrinhamento, né, a desorganização pública, a falta de transparência orçamentária, né, o que trazia um total desequilíbrio, principalmente no âmbito da igualdade social daqueles pequenos municípios. Então, em Mato Grosso, apesar de o movimento coronelista ter surgido logo no início da Primeira República, em todo o Estado Nacional, apesar disso, ele era, vamos dizer assim, diferentes em diversas regiões do país. Ele se moldava de maneiras diferentes. Então, aqui em Mato Grosso, nós, no nosso estudo, nós resolvemos, vamos dizer assim, estudar um pouco mais como se deu esse movimento aqui em Mato Grosso, o que veremos no próximo capítulo do nosso trabalho. Obrigado.